Olá! Hoje no Comentando o Evangelho, nós vamos falar de uma passagem num capítulo diferente do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem várias passagens da vida de Jesus que trazem um conteúdo moral de sua doutrina muito fortemente registrado. Mas a gente escolheu para falar hoje do capítulo 23, chamado Moral Estranha, que é quando Jesus faz algumas afirmações que nos deixam um tanto confusos, porque parecem contradizer outras afirmações suas. Escolhemos para falar aqui sobre a passagem abandonar pai, mãe e filhos. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Jesus aqui faz um convite a se abandonar pai e mãe. E não é apenas nessa passagem, não. Em outros momentos, Jesus faz referência a essa necessidade de abandonar os nossos familiares, os nossos entes queridos. E isso parece um tanto contraditório com o momento em que Jesus diz que não veio destruir a lei mosaica. E ele reafirma a passagem do Decálogo que tem honrar pai e mãe. Então, como é que a gente pode honrar pai e mãe abandonando pai e mãe para seguir Jesus? E a explicação tem que levar em conta o sentido metafórico das palavras do mestre. O que acontece? O pai, a mãe, os irmãos, a família, metaforicamente, são símbolos de toda a tradição, de todos os registros que nós trazemos culturais, de tudo aquilo que nos é passado como certo, como verdadeiro, mas que às vezes não é. Alguns preconceitos nós recebemos dos nossos antepassados como sendo verdade, mas não são. Algumas crenças. Hoje, por exemplo, o nosso mundo vive a crença do valor do dinheiro, do valor do poder monetário, financeiro, enfim, da vaidade. Nós vivemos numa época de muita aparência. E isso parece que é o mais importante. E é preciso a gente abandonar isso. Então, abandonar pai e mãe é, simbolicamente, abandonar os valores vigentes, os valores que nós estamos adotando como verdade e que nem sempre estão sendo valores que correspondem à doutrina e à moral do Cristo. Então, Jesus diz que é preciso a gente colocar o tesouro de dentro em primeiro lugar. Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós e nós temos que olhar para isso. Se nós não formos capazes de colocar essa verdade, de colocar o evangelho acima da nossa preocupação com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar da gente, nós não somos dignos da felicidade que esse evangelho oferece. E esses outros podem ser inclusive os nossos próprios pais. Às vezes a gente tem que saber aborrecer um pouco as pessoas que nós amamos, não insultando-as, ferindo-as diretamente, mas em nome da verdade, em nome, nesse caso, do evangelho, mantendo a firmeza dos nossos propósitos, mesmo que essas pessoas não compreendam. Um exemplo disso é Francisco de Assis. Francisco de Assis, esse santo, foi um grande exemplo de alguém que soube fazer justamente o que Jesus sugeriu. Francisco de Assis, ele renegou o nome familiar porque o seu pai não compreendia do que Francisco estava falando quando dizia que era preciso acumular os tesouros do Espírito, repetindo as mensagens no Evangelho, especialmente de Mateus. Então, Francisco conseguiu abandonar tudo isso, rejeitou tudo aquilo, o seu pai não compreendeu, a sua mãe talvez também não tenha compreendido, mas o certo é que ele abandonou o sobrenome Bernardone e virou Francisco da cidade de Assis, por amor ao Cristo. O Cristo também podemos olhar nessa passagem como algo simbólico.
Não necessariamente a pessoa tem que ser cristã. Mas o Cristo, enquanto símbolo, enquanto metáfora, ele é caminho, verdade e vida. Jesus é a mensagem do amor. Jesus é o próprio evangelho, metaforicamente falando. Ele deixou de ser uma pessoa quando ele pregou o evangelho e se tornou a própria mensagem. Então, aquele que segue a mensagem do Cristo, mesmo que ele seja budista, mesmo que ele seja hinduísta, mesmo que ele sequer conheça o Cristo, mas ele adota o amor como princípio de vida, esta pessoa está fazendo jus à alegria daqueles que seguem o evangelho. Então é o que nós podemos dizer dessa estranha moral que nos foi passada por Jesus, porque é estranha quando nós não nos esforçamos para entender um pouquinho mais.